Bom, pessoal do quarto ano, a unidade 5 vai falar sobre a história e a matemática, onde nós iremos abordar o tema geometria e falaremos sobre os poliedros de Platão. Bom, o que nós temos na apostila de vocês? Os 5 sólidos geométricos que representam esses poliedros de Platão. Primeiramente, quem foi Platão? Platão foi um filósofo muito incentivador do conhecimento da matemática. E ele definiu que é possível construir 5 tipos de poliedros, usando diferentes figuras planas. Então, nós temos aqui a representação da planificação, né? Essa aqui são as figuras abertas dos sólidos que nós iremos estudar. Vocês possuem essas planificações no bloco de jogo de vocês. Elas estão abertas assim, tem que recortar e fazer a montagem. Dá um pouquinho de trabalho, mas vocês irão fazer com paciência para que a gente consiga se aprofundar ao máximo nesse conteúdo. Tá? Então, cada planificação gera o seu sólido. Vamos entender, então, por que nós chamamos esses sólidos de Platão. Bom, sólidos de Platão, eles são reconhecidos por apresentarem faces que sejam pentagonais, ou seja, aqui nessa figura que vocês estão observando, é um pentágono. Um pentágono, ele é reconhecido por ter 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, alguns sólidos de Platão, né? Na verdade, um só, ele é formado por um conjunto de pentágonos. Opa! Aqui nós temos o dodecaedro. O dodecaedro, ele é formado, ó, os seus lados são pentagonais. Então, aqui a gente tem um pentágono, aqui outro pentágono, né? Então, todos os lados do dodecaedro são pentagonais. Então, uma das planificações que a gente encontra é o pentágono. Sólidos de Platão também contam com faces formadas por quadrados, né? Então, nós temos aqui, ó, quadrado que representam as faces de um cubo, né? Então, nós temos o cubo, uma das faces do cubo, aqui, ó, tô destacando para vocês, é um quadrado. As demais também. Então, se um sólido de Platão tem uma face que é um pentágono, o outro pode ter uma face que é um quadrado, ok? Sólidos de Platão também têm faces triangulares, né? Então, triângulo sempre é uma figura com 3 lados. Então, nós temos aí 1, 2, 3 faces, 3 lados. Uma face de um dos sólidos de Platão. Na verdade, nós contamos com 3 sólidos que são formados por faces triangulares: o tetraedro, o octaedro e o icosaedro, tá? Nessa ordem aí da imagem. Então, no destaque, nós temos o tetraedro, uma figura que tem uma das suas faces aqui em destaque, as demais também, ó, triângulos. Então, a junção dos triângulos, nós chamamos, então, de sólido de Platão. Aqui nós temos um exemplo do octaedro, também, laterais faces triangulares, e o icosaedro. Todas as faces do icosaedro são triângulos, certo? Todas. Outra característica, aproveitando essa imagem aqui. Outra característica dos sólidos de Platão, além de terem faces formadas por quadrados, pentágonos ou triângulos,
é que cada ponta, que a gente chama de bico ou vértice, é constituída pela junção da mesma quantidade de arestas. Ó, tá vendo que nesse bico aqui chegam 5 arestas? Nesse aqui também chegam 5 arestas e assim por diante. Então, no caso aqui, dessa figura, desse sólido, o icosaedro, em cada vértice, que são os bicos, as pontinhas, vão chegar 5 arestas, que são as varetinhas aqui, ok? Vamos ver outro exemplo aqui, voltando. Ó, nessa figura aqui, que é um octaedro, em cada vértice do octaedro, aqui, ó, chegam 1, 2, 3, 4 arestas, de modo que as outras também são formadas pelo encontro de 4 arestas, tá? Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, tá? Então, nos sólidos de Platão, então, nós chamamos de sólidos de Platão aqueles que têm faces, tá? Então, aqui a face representada para vocês, ó, é a lateral. Faces que sejam pentágonos, quadrados ou triângulos. E os vértices sempre vão contar com o encontro da mesma quantidade de arestas. No caso do cubo aqui, ó, tem a junção de 3 arestas, que são os pauzinhos aqui, as varetinhas, tá? As arestas. E o bico, que é o vértice. Uma curiosidade sobre os sólidos de Platão, ele associou cada um dos sólidos a elementos da natureza. Então, por exemplo, tetraedro, ele representa o fogo. O cubo, né, também chamado de hexaedro, em razão de ter 6 faces, ele é associado à terra. O octaedro, associado ao ar. O icosaedro é associado à água, por isso que a gente vê tantos desenhos aí de seres que vivem no mar. E o dodecaedro, associado aos elementos do universo, né? Ok? Bom, vocês viram então que nós chamamos de sólidos de Platão, aquelas estruturas geométricas que são tridimensionais, que possuem faces que podem ser triângulos, quadrados ou podem ser pentágonos. E o encontro das varetas, das arestas, sempre em cada um dos vértices, sempre é o mesmo, mesma quantidade. Então, se tem três arestas se encontrando para formar um vértice, em cada ponta eu vou ter a mesma quantidade de arestas nesse encontro, para a formação desse bico, tá? Essas são as características dos sólidos de Platão. Então, tem 5 sólidos de Platão, que nós vimos na aula hoje, certo? Deem uma olhadinha aqui no que eu montei, que é uma atividade prática, né? Que faríamos no laboratório, tá? Só um minutinho. Se você tiver em casa, também pode montar, ó, aquelas balinhas de goma e palitos, tá? Palitos de dente, ok? O que que eu montei aqui para vocês, ó? Alguns exemplos de sólidos. Eu uni aqui as balas de goma, né? Os pauzinhos aqui, palito de dente. São as arestas, onde nós temos as balinhas aqui. São os vértices, os bicos, tá? Então, eu fiz esse sólido de Platão aqui, que é o octaedro, né? Ele tem 8 faces. E aqui, eu fiz o hexaedro, que é o cubo. Tem 6 faces, tá? Só para vocês terem uma ideia,
face é isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó. De cima, tá? Então, faces, que é face. Essa pontinha aqui, ó, que seria a varetinha, é a aresta. E a ponta aqui, ó, é o vértice, tá? Bem aqui, onde tem as balinhas aqui. As balas de goma, ok? Agora que vocês têm esse conhecimento, montem calmamente os sólidos, esses aqui, que estão na parte do bloco de jogos da apostila de vocês. Será uma atividade que vai demandar tempo, então não há necessidade da correria para fazer a postagem, para mostrar para a professora. Quando tiver tudo concluído bonitinho, tirem fotos e me mandem. Depois que vocês fizerem, aí vocês irão para a página 59, lá eles vão querer que vocês façam a contagem do número de faces, de vértices e de arestas e coloquem nas colunas. Eu irei revisar com vocês depois, tá bom? Então, um beijo, meus queridos, e façam isso com bastante dedicação, tá? Me mandem fotos assim que vocês concluírem.